E eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia, vou ganhar um tempinho aqui, e no livro de Marcos 10, 7. Capítulo 10, versículo 7. Marcos 10, versículo 7. Quem achou, diga amém. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne. E assim já não serão dois, mas uma só carne. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por essa tarde abençoada. Obrigado porque temos a liberdade para falar e ouvir a Tua palavra. Abençoe, Senhor, para que a gente possa estar sempre grato por isso. Existem muitos povos que não podem ter essa liberdade, que se escondem para ler e ouvir Tua palavra. E nós podemos falar isso em alto e bom tom. E somos gratos a Ti por isso. Abençoe para que nessa tarde, Senhor, a Tua palavra possa impactar os nossos corações de tal forma que a gente saia daqui diferente do que entramos. E que possamos estar mais perto da imagem e semelhança do Senhor. Nós te louvamos por isso e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Bom, a gente está num seminário de família. A gente está num mundo cheio de ataques, ameaças, e como o pastor orou aqui, nós cremos nessa nação, não é? Nós cremos nessa nação? Não, nós cremos no poder do Deus dessa nação. Amém? E não importa o que estão tentando fazer. Aqui tem um povo que crê na força e no poder de Deus. E a gente sabe que Israel lutou contra exércitos muito poderosos e venceu quando obedeceu a Deus. E a gente está aqui hoje para aprender e obedecer a Deus. Amém, gente? Como a gente está falando de família, é importante a gente se fortalecer internamente. A luta lá fora está grande, mas muitas vezes nós lutamos dentro de casa. A guerra é interna. O inimigo planta sementes e faz com que a coisa desmorone de dentro. Não precisa nem vir do lado de fora. E a gente precisa se fortalecer para que dentro a gente não permita que isso aconteça. Para que a gente se fortaleça. E a família começa com um casal. Não é assim que começa a família? Estão tentando fazer de tudo, até comentei com o pastor a respeito de um seminário que eu faço de ideologia de gênero, mas a gente não vai falar sobre isso aqui. Eu orei a Deus e a gente vai fazer a programação que Deus colocou no meu coração antes, e numa outra oportunidade a gente vai falar sobre isso. Mas há um movimento muito grande para destruir famílias. Há um projeto arquitetado para destruir famílias. E a gente precisa se fortalecer como família para que isso não aconteça. E como família começa com um casal, a gente precisa falar um pouquinho sobre essa dinâmica. Ontem nós falamos sobre diferença de pessoas. Colérico, sanguíneo, melancólico e fleumático. 4 temperamentos. Hoje a gente vai falar de 2 temperamentos. Temperamento masculino e temperamento feminino. Vamos falar como que Deus consegue juntar homem e mulher tão diferentes e falar para a gente que essas 2 pessoas tão diferentes tem que ser uma. Isso é um grande desafio, não é não? Como 2 pessoas com temperamento tão diferente conseguem ser uma? Então a gente precisa pensar um pouquinho sobre isso. É muito difícil para um homem entender a cabeça de uma mulher. E é muito difícil para a mulher entender a cabeça de um homem. Uma vez um cara passou pela praia e aí ele tropeçou em algum objeto estranho. E aí ele foi pegar, era uma lâmpada mágica. Aí ele limpou a lâmpada e não sabia que era uma lâmpada mágica, estava limpando para saber o que era. Enquanto ele limpava, saiu um gênio lá de dentro. Aí o gênio mal-humorado falou assim: nossa, até que enfim que alguém abre essa lâmpada, eu estou há 1000 anos aqui, já estou com torcicolo, minha coluna está acabada, ninguém abriu essa lâmpada. E todo mundo tem direito a 3 desejos, mas eu estou tão mal-humorado que eu só vou dar 1. Então você pensa rápido, pede 1, porque se você não pensar rápido, nenhum você vai ganhar. O cara ficou nervoso.
falou assim, mas poxa vida, como é que eu vou fazer para pedir um? Ele falou assim, vai ficar sem um. Aí ele estava na praia, ele olhou para o mar e falou, tá bom, já sei, eu quero ir para o Havaí. Aí o gênio falou assim, vai para o Havaí, precisa de um gênio para ir? Ele falou, preciso. Preciso porque eu não ando de avião, porque ninguém vai provar para mim que ele não vai cair. Outra coisa, não ando de navio, porque eu enjoo com o balanço do mar. Então eu quero uma ponte. Esse é o meu desejo. Faz uma ponte que eu vou de carro para o Havaí. O gênio falou assim, tá maluco, rapaz. Até para um gênio esse negócio é difícil. Onde eu vou arrumar cimento, mesmo sendo um gênio, para botar pé no oceano todinho e sustentar uma ponte para você até no Havaí? Isso não existe, nem para um gênio é fácil um negócio desse. Eu vou te dar uma chance porque você é maluco. Então pede outra coisa. Ele falou, tá bom, tem uma outra coisa que eu tenho muita vontade. Eu quero conhecer a cabeça das mulheres. O gênio falou, quantas pistas você quer essa tal dessa ponte? Não é fácil para um homem conhecer a cabeça das mulheres, mas é difícil mulher conhecer a cabeça de homem também, gente. São pensamentos completamente diferentes. E eu queria esclarecer um pouquinho aqui com você hoje, que diferença é essa? Como que a gente pode aprender a lidar com isso, não é? Sem a gente deixar tudo desmoronar, para que a gente possa fazer exatamente aquilo que Deus quer que a gente faça. O mundo está fazendo um movimento muito grande para desconstruir. Estão tentando colocar modelos diferentes de famílias. Já existem lugares onde 3 homens se casam. Não tem só casamento de 2 homens, 2 mulheres. Tem casamento de 3 homens. Tem casamento de gente com animal. Estão tentando desconfigurar essa família que Deus criou. Mas é essa família que Deus criou e é nessa família que a gente vai se sustentar. Amém? E essa é a família que a gente vai proteger. Bom, como é que a gente faz isso? Gente, Deus começa essa frase dizendo assim, deixe o homem e a mulher, né? Deixe o seu pai e sua mãe. Como é que faz para deixar? Primeiro, gente, tem pai e mãe que o desejo deles era ter um filho. E aí, quando tem esse filho passa a ser a realização de um grande sonho. E aí você tem aquele filho para você. Deus realizou o teu sonho. E você toma posse daquilo. Ana pediu um filho para Deus, não pediu? Ela recebeu e entregou para Deus. Quando o pai e mãe de Sansão souberam que ele ia nascer, eles tiveram uma preocupação enorme de perguntar para Deus como ia criar aquele menino. Por quê? Porque era de Deus. O problema é que a gente acha que é da gente. E aí a gente cria do nosso jeito. A gente não procura ler para entender como que Deus quer que eu crie esse filho. O que Ele quer que eu faça com essa criança? Para essa criança conseguir realizar os projetos de Deus. A gente não pergunta isso, a gente quer para nós. E aí a gente comete um monte de coisas erradas. E aí essa mãe e esse pai, que tem esse filho como a realização dele, vai querer segurar esse filho para a vida toda. E acontece que muitas vezes está na hora desse filho sair e ele ainda está preso. Porque o pai e a mãe não deixam o filho deixar. E aí tem filho que casa e a mãe não consegue deixar ele ir, ela vai atrás. Aí ela se intromete na vida dele. Dizem que a distância saudável de uma sogra na casa da nora é uma distância que ela não possa ir nem de chinelo nem de mala. Se ela for de chinelo, ela mora perto demais. Se ela for de mala, ela mora longe demais. Quando ela for, ela vai de mala, vai ficar 3 meses para poder aproveitar a viagem. Né? Então tem que morar... Mas, na verdade, a gente pode morar perto, desde que a gente saiba colocar limite no relacionamento. E muita gente não consegue colocar esse limite. E na hora que não consegue colocar o limite, querida, a coisa fica sem respeito. E muitas mães que têm o filho para ela, é essa mãe que vai atrás. E acontece muito, quando essa mãe sente que ela é a pessoa mais importante da vida desse filho, ela entra naquela nova situação e quer interferir. Gente, o marido veio de uma realidade.
a esposa veio de outra realidade. Juntar essas duas realidades para formar uma nova célula é difícil. Se tiver tanta interferência de um lado e do outro, vai ficar mais complicado ainda. Só que aí essa mãe começa a disputar lugar com a nora. Todos nós já falamos um dia. Filho é prioridade para a nossa vida. A felicidade deles é prioridade na vida de uma mãe. É ou não é, gente? A prioridade na vida de uma mãe é a felicidade de um filho, não é assim? Então vamos pensar numa mãe que o filho casa e ela começa a disputar lugar com a nora. Aí ela começa a criar situações para ver se o filhinho dela, que ela tanto amou, gerou 9 meses, porque mãe repete isso toda vez, né? Eu gerei 9 meses. Parece que todo mundo esqueceu, ela tem que lembrar. Aí gerou 9 meses, cuidou dele a vida inteira e aquelazinha que entrou na vida dele tem 2 anos, tem mais força que ela não aceita isso. Aí ela cria situação para colocar o filho dela num lugar onde ele vai ser testado. Vai ficar do lado de quem? Do meu ou delazinha? Não é assim? Quando uma mãe faz isso, a felicidade de quem está em jogo? A dela. Ela está defendendo a felicidade dela, não está defendendo a felicidade do filho. Porque se ela defender a felicidade do filho, ela vai querer que aquele filho seja muito feliz com aquela mulher. Amém, gente? Então, pai e mãe precisam aprender a deixar os filhos deixarem. A gente tem que facilitar essa situação. Infelizmente, a gente dificulta. E a gente vai criando filhos para ficarem imaturos. Para a vida inteira ficar dependente e achar que não pode viver sem você. E eu conheço pessoas que eu já tratei em consultório, homens com 40 anos, que qualquer problema que tinha com a esposa, contava para a mãe dava força para ele se separar, para poder voltar para casa. Deixar ir é uma coisa importante. Você precisa deixar que os filhos cumpram a vontade de Deus na vida deles. Amém, gente? Esse deixar é uma coisa séria. Para isso, o limite tem que ser saudável. Eu tinha uma paciente que ela morava no mesmo andar que a mãe dela. A mãe não aceitava não ter a chave da casa dela. Ela queria entrar a hora que fosse, porque era a filhinha dela. Acontece que o marido achava um absurdo, porque ele nunca podia ficar à vontade, que ele não sabia que hora que a sogra abria a porta. E isso dava uma confusão muito grande. Então, a gente tem que criar um ninho confortável enquanto os filhos precisam de conforto. A águia faz isso, né? Ela coloca um ninho com pena, depois palha, depois espinho. Nasce na pena. Crescer um pouquinho, tira a pena, tem que incomodar com a palha para ter vontade de sair. Depois tira a palha e começa a espetar para ter necessidade de sair. A gente dá conforto demais, a gente comete esses erros. Você dá conforto além da conta. E aí, quando o filho sai, ele sai com saudade do conforto que voltou. Então, que sempre teve. É preciso ter a hora de empurrar para fora. Deus fala isso. Amém, gente? Eu sei que não é confortável para a gente, mas é preciso que seja assim. Agora, muitas vezes, o filho tem dificuldade de deixar. Foi criado com o maior mimo, foi criado com tudo de bom, foi criado sem necessidade nenhuma de fazer coisa alguma, de ter responsabilidade nenhuma. E aí, principalmente em cidade pequena, vamos imaginar uma filha que mora perto da casa da mãe. Aí ela casa. No início ela não tem trabalho, não está trabalhando. Ela vai todo dia para a casa da mãe dela, fica o dia inteiro lá. Vai de noite para casa quando o marido chega. Se ela passa o dia inteiro na casa da mãe dela, qualquer coisa que acontece com o marido, ela tem para quem desabafar, não tem? Ela vai contar tudo o que acontece, tudo que aborrecimento que ela tem com o marido, ela conta em casa. Só, querido, que enquanto ela está contando esses aborrecimentos para a mãe está guardando e juntando mágoa do marido dela. Só que o marido dela chega à noite e resolve fazer as pazes, leva um chocolatezinho, dá uns amassos na mulher, entendeu? Dá umas agarradas. Aí acaba o negócio, fica tudo bem. Mas ele não deu amasso nenhum na sogra. A mulher esqueceu porque ganhou os amassos. A sogra não, querido. Ela ficou com a mágoa e com o ressentimento. E aí a situação fica complicada.
Então, a gente precisa aprender a deixar. Quando o filho é casado, a mãe sábia é aquela que tenta não tomar partido. Eu lembro uma vez, eu devia ter uns 10 anos de idade, eu morava no interior, minha família toda morava numa rua só. A minha avó tinha um caminho nos fundos da minha casa que dava para a casa da minha avó. Um dia eu vi a minha mãe chorando muito, e ela correu para a casa da minha avó, eu corri atrás, nunca tinha visto minha mãe chorar tanto. Eu corri para a casa da minha avó não tinha estudo nenhum, era uma pessoa sem cultura, sem estudo, sem formação, mas nunca vi uma mulher tão sábia na minha vida. A minha mãe chegou, contou horrores do meu pai, que eu nem lembro mais o que era. Minha mãe era nova, era bonita, gostava de sair, meu pai era fleumático, gostava de ficar em casa, não gostava de, entendeu? De movimento. Não, para que a gente vai sair se a gente pode sentar aqui, ver televisão, ficar aqui? Então, eram essas coisas, né? Minha mãe era sanguínea, ela adorava sair. Aí, um dia, minha mãe foi contar um monte de coisa a respeito do meu pai. A minha avó ouviu tudo, falou, gente, já terminou, filho? Já. Desabafou? Desabafei. Agora volta, conversa com seu marido. Você casou, foi com ele, não foi comigo, não. E ela foi para casa, nunca mais eu vi a minha mãe falando mal do meu pai com a minha avó. Minha mãe tem 86 anos, meu pai tem 88 anos e eles vivem muito bem. Sempre se entenderam bem. Então a gente precisa, não é que você não tenha que pedir ajuda, nem possa pedir ajuda, mas você tem que saber que um relacionamento tem que amadurecer. As coisas não estão bem todo dia. Uma hora você pensa uma coisa, seu marido pensa outra, mas é preciso haver acordo, é preciso haver arranjo, mas as pessoas precisam aprender a se relacionar. O problema é que a gente acha que casamento tem que ser mágico. Você casou, ele tem que dar certo sozinho. Ele não dá certo sozinho, você trabalha o relacionamento, mas você tem que ter compromisso com ele, mas o compromisso tem que ser de 2. O problema é quando um tem compromisso e o outro não quer ter o compromisso. Aí aquele carrega o casamento sozinho, chega uma hora que esgota, ele não aguenta. Se os 2 têm aquele compromisso, qualquer situação ruim que aconteça, eles vão lembrar do compromisso. E vão saber, bom, a gente está com um problema aqui, a gente vai ter que parar e resolver o problema. Mas a gente tem esse negócio de felicidade na cabeça, eu nasci para ser feliz, eu casei para ser feliz, e aí você não está bem, você não quer saber de mais nada, você quer acabar com aquela história para você buscar a sua felicidade. A sua felicidade está na construção daquilo ali. Amém, gente? Ninguém é feliz sozinho. E não tem essa, não está bom, não estou feliz aqui, eu vou buscar uma outra situação. Só vai mudar de CPF, querido. O problema vai ser o mesmo. Certo? Muito bem. A gente precisa criar os filhos para deixar, e isso não significa abandono. Pai e mãe não tem que ser abandonado por filho. A Bíblia fala que a gente tem que honrar, não é isso? E honrar é você cuidar quando precisar, não é abandono. Tem uma letra de uma música de Sérgio Reis. E essa letra, ela fala muito sobre essa questão de honra. Ela diz assim, vocês já devem ter ouvido falar, deve ter ouvido isso alguma vez, que isso é antigo. Mas diz assim, conheço um velho ditado que é do tempo dos agais. Diz que um pai trata 10 filhos e 10 filhos não tratam pai. Sentindo o peso dos anos sem poder mais trabalhar, o velho peão estradeiro com seu filho foi morar. O rapaz era casado e a mulher deu de implicar. Você manda o velho embora, se não quiser que eu vá. O rapaz de coração duro com seu velho foi falar. Para o senhor se mudar, meu pai, eu vim lhe pedir. Hoje, daqui da minha casa, o senhor vai ter que sair. Leve esse couro de boi que eu acabei de curtir, para lhe servir de coberta aonde o senhor for dormir. O pobre velho calado pegou o couro e saiu. Seu neto de 8 anos, que aquela cena assistiu, correu atrás do avô, seu paletó sacudiu. Metade daquele couro, chorando, o menino pediu. O velho, comovido, para não ver o seu neto chorando, partiu o couro no meio e para o neto foi entregando. O menino chegou em casa, seu pai lhe perguntou. Meu pai foi perguntando,
Para que você quer esse couro que o seu avô ia levando? E o menino disse ao pai, um dia eu vou me casar, o senhor vai ficar velho e comigo vai querer morar. Pode ser que aconteça de nós não combinar. Essa metade do couro vou dar para o senhor levar. A gente tem que entender uma coisa. A gente pode ensinar muito com palavras, mas a atitude fala tão alto que marca de forma que às vezes as palavras não conseguem consertar. Você, quando trata bem o seu pai e a sua mãe, teu filho está aprendendo a tratar você quando você estiver velho. Se você maltrata o seu pai e sua mãe, você está autorizando o teu filho a te maltratar quando você estiver velho. Então a gente precisa aprender a honrar, porque a vida passa, as coisas mudam e a gente vai ficar naquele lugar um dia. Amém, gente? Muito bem. Deus fala que os dois precisam ser um. Como é que lida com essa diferença? Olha, tem gente que acha que vai casar e continuar sendo a mesma pessoa e não quer mudar em coisa nenhuma. Gente, desde o momento que você casou, você tem que ter uma flexibilidadezinha. Tem que ceder um pouquinho. Se os dois ficarem no mesmo lugar que sempre tiveram e não quiserem mudar de forma alguma, não tem casamento. Tem gente que é calado demais, não gosta de contar a sua vida, não gosta de compartilhar suas coisas, não gosta de dizer quanto ganha, não gosta de compartilhar os seus projetos. É aquela pessoa fechada que não conversa e ele casa. E quer continuar desse jeito. Bom, eu sou assim, eu não gosto de conversar, eu não gosto de compartilhar, eu não gosto de contar nada, eu gosto de ficar na minha, então não casa, fica sozinho. Porque se você casou, você pegou uma pessoa que podia estar com outro rumo na vida e você botou aquela pessoa junto com você. Aquela pessoa não quer ficar sozinha, aquela pessoa quer conversar com alguém, aquela pessoa quer compartilhar a vida com alguém. E você casa com alguém e não quer compartilhar a vida com aquela pessoa, você não pode ter casado. Então a gente tem que abrir mão de alguma coisa, você precisa mudar o jeito. Amém, gente? A gente está com outra pessoa para que essa pessoa transforme a gente numa pessoa melhor do que a gente é. A gente está com o outro para a gente transformar o outro na melhor pessoa que ele também pode ser. A gente está com as pessoas para alterar a vida delas. Não para deixar do mesmo jeito, mas alterar para o bem. Alterar para melhor, não é alterar para pior. E tem muitos casais onde altera para pior. É aquela pessoa que casou com uma outra, por exemplo, extrovertida. Vamos imaginar, um cara casou, um cara sério, fechado, super tímido, casa com uma mulher muito extrovertida, muito falante. Aí ele casa com essa mulher alegre, divertida e falante, depois que casa ele quer pegar ela, esmagalhar ela para ela ser aquela pessoa quieta, reprimida. Você pegou alguém, em vez de fazer crescer, você diminuiu. Deus fala para os dois somarem para crescer, não é somar para diminuir. Então você não pode fazer com que uma pessoa seja diferente do que ela é, diminuindo ela. Você pode acrescentar na vida do outro. E muitas vezes, homens e mulheres, por insegurança, por complexo de inferioridade, por sentimento de menos-valia, não quer deixar o outro crescer, quer diminuir o outro para poder não se sentir pequeno diante do outro. Deus quer que a gente estimule o outro a ser a melhor pessoa que ele tiver, que Deus quer que ele seja. Amém, gente? A Bíblia fala em Oséias assim: conheça e prossiga em conhecer. Deus está ali na Bíblia, está se falando do amor de Deus. Você ama a Deus, você conhece Deus, mas tem que prosseguir no conhecimento. Não adianta, você levantou a mão, aceitou Jesus e achou que está bom ali. Não, é crescimento todo dia, não é assim? Todos os dias. Quanto mais você conhece Deus, mais você ama Deus, não é assim? Com pessoas também. Quanto mais a gente conhece, mais a gente tem possibilidade de amar. Só que o que acontece num casamento é que você conhece, você descobre o que ela gosta, qual o perfume que ela gosta, a comida que ela gosta, a cor que ela gosta. Você conhece algum presente que o namorado gostaria de ganhar. Depois que você casa, querido,
você virou sócio. Aí, você não conversa mais de coisa nenhuma pessoal. Você só faz balanço da empresa. Dá para pagar as contas esse mês? As crianças vão poder mudar de escola? Como é que vai ser isso assim, assim? Não tem mais conhecimento pessoal. Quando você está namorando, você quer saber um monte de coisa da vida do outro. Depois que você casou, acabou. Isso é um problema sério. Porque as pessoas mudam. Casa com uma pessoa e perca o interesse na vida dela. Em 20 anos, ela é outra. E se você não acompanhou o sonho dela, querido, você está com uma pessoa que você não conhece mais. Só que a gente conhece as pessoas superficialmente. Geralmente, a gente não conhece a história de vida delas. Muitas coisas que você faz hoje, eu e você, muitas coisas que a gente faz hoje, o responsável por isso é a nossa história passada. A gente vai ver isso na próxima palestra. Como o nosso passado interfere na nossa vida hoje. Se você não conhece a história de vida da pessoa com quem você se casou, você não conhece a pessoa. Você não vai entender por que ela reage de uma ou de outra forma. Eu recebi uma vez um casal no meu consultório. Esse casal, essa moça chegou para mim e falou assim: olha, Elizabeth, eu vim pedir ajuda para me separar. Eu amo meu marido, ele é o homem da minha vida, mas eu não quero viver com ele. Eu falei, poxa, tem gente que leva tanto tempo e às vezes não consegue encontrar o homem da vida dela, se achou o seu, vai jogar fora? Ela falou assim, estou muito infeliz com esse homem, mas eu vou sofrer demais sem ele, então eu preciso de apoio psicológico para ficar sem ele. Eu falei assim, eu só faço qualquer coisa com você se você trouxer esse homem aqui, seu marido aqui. Na semana seguinte foi o marido. Eu falei para ele, o senhor sabe que a sua esposa está querendo se separar do senhor, apesar de te amar? Ele falou, sei, eu também quero me separar dela. Eu amo essa mulher, ela é a mulher da minha vida, nunca mais vou amar alguém igual eu amo essa mulher, mas ela me faz muito infeliz, também não quero viver com ela. Eu falei, tá havendo um mistério aqui, eu preciso entender o que é isso. Certo? Aí eu fui e falei com ele assim, vamos fazer um negócio? Me conta a sua história de infância. Eu pedi para ele e pedi para ela. Pedi para ela primeiro. A história dela, resumindo, foi a seguinte. Ela dizia que ela não queria viver com aquele homem, porque aquele homem trabalhava até 10 horas da noite, e ela queria conversar, e ele não queria conversar, ele estava morto de cansado, ele chegava para dormir. Ela dizia que no final de semana, que ele estava em casa, ele não perguntava como é que foi a semana dela, quais eram os sonhos dela, o que estava acontecendo na mente dela, o que ela queria da vida. Ele não perguntava o que ela estava sentindo, ele não queria saber dos sentimentos dela. E ela falava assim, esse homem não se interessa pelo que eu sinto. Aí eu perguntei para ele, e o senhor está magoado com ela por causa de quê? Porque eu dou um duro danado. Eu só falta adivinhar o sonho dessa mulher. Se ela olha numa vitrine e eu descubro que ela gostou de um vestido, no dia seguinte eu compro o vestido e dou para ela. A nossa casa tem tudo do bom e do melhor. Eu trabalho como um louco para que não falte nada para ela e para minha filha. E essa mulher reclama de mim o dia inteiro. Eu não tenho mais ânimo para trabalhar sendo tão criticado do jeito que eu sou o dia inteiro. Aí eu fui pedir para ela contar a vida dela. A história dela foi a seguinte. O pai dela era alcoólatra. Ele bebia todo dia. Chegava em casa, ela se sentia invisível. Ele não perguntava onde é que ela foi, não pedia o boletim da escola. Se ela saísse e voltasse de madrugada, ele não queria saber onde foi nem com quem foi. Ele não queria saber quem ela que ela estava namorando. Ele não queria saber quem eram os amigos dela. Ele não perguntava nada sobre a vida dela. Quando essa moça casou, ela queria um marido como? Como o pai que não foi. Ela queria aquilo que ela esperava do pai dela. Bom, ele não conhecia essa história. Ele ouviu a história emocionado. Ela contou isso chorando. Como ela esperava que um dia, por causa dela, o pai dela deixasse de beber. E ele nunca deixou. Aí eu perguntei para ele, e a história do senhor? E ele disse, resumidamente, eu era criança, meu pai foi embora, minha mãe ficou com 5 filhos sozinha. Teve uma época que ela não tinha dinheiro para nada, a gente estava passando fome. Um dia, minha mãe pediu para eu ir num mercadinho perto de casa com uma listinha de compra e pedir para o armazém, para o dono do armazém, dar aquelas compras para a gente, porque a gente não podia pagar. O dia que pudesse, ela pagava.
Estava cheio de gente no armazém. O dono do armazém disse para mim assim: leva esse bilhete de volta e fala com a sua mãe que aqui se vende, não se distribui gratuitamente. O dia que ela tiver dinheiro para comprar alguma coisa, ela manda você vir com notinha para cá. Aquele menino se sentiu tão humilhado ali, que ele foi para casa e ele dizia para ele mesmo: um dia eu vou ter uma família, mas a minha família jamais vai ser humilhada por alguém, porque eu vou trabalhar o suficiente para não deixar ninguém humilhar a minha casa, nem as pessoas que eu amo. Esse garoto começou a trabalhar com 8 anos de idade. Quando ele casou, ele já tinha uma microempresa. E ele tinha tudo do bom e do melhor, porque para ele, amar era evitar que alguém humilhasse a família dele. Para ela, amar era alguém se interessar pelos sentimentos dela. Os dois ouviram a história um do outro impactados. Foram embora. Eu falei, até semana que vem. Nunca mais voltaram. 3 anos depois, eu fui dar um treinamento numa empresa. E ela trabalhava nessa empresa. Ela falou, senhor Elizabeth, lembra de mim? Fui lá para me separar do meu marido. Eu falei, pois é, você nunca mais voltou? Ela falou assim, também nunca mais se falou em separação na minha casa. Não é? Agora eu sei como meu marido me ama. E agora eu sei como eu tenho que amá-lo. Acontece, querido, que a gente não procura saber isso. Você não procura saber como é que a história do outro faz com que ele se sinta amado. A história de vida de uma pessoa faz com que ela tenha uma linguagem própria para ser amada. E às vezes você está dando o seu melhor e o outro não está reconhecendo, porque você não entende o outro. A gente precisa aprender a conhecer. Conheça e prossiga no conhecimento. Quanto mais você conhece, mais você tem condição de amar. Mas se você não conhece, você está dando o seu melhor e o seu tesouro não vale nada para outra pessoa. Eu gosto muito de plantinha. Eu gostava muito dessas plantinhas, dessas orquídeas, plantinha que você pode cuidar em casa. E eu ganhava muitas em palestras que eu fazia. Aí eu desisti. Falei, não quero ganhar mais plantinha. Porque todas morriam. Eu falei, tem alguma coisa errada comigo. As plantinhas morrem. Só que um dia eu ganhei uma linda. Eu falei, não, essa aqui vai viver. Todo dia eu acordava, botava ela no sol para tomar um solzinho e botava um copo d'água nela. Com 1 semana ela estava morta. Aí eu falei assim, não é possível. Aí liguei para a pessoa que me deu a plantinha. Falei assim, olha, eu sei que você me deu com o maior carinho, mas não quero mais. Não tem jeito. Morreu aquela também. Aí ela falou, o que você fez? Falei, cuidei. Botei no sol todo dia, botei um copo d'água todo dia. Ela falou assim, você matou ela afogada. Essa plantinha só bebe água uma vez por semana. Qual foi o meu problema? Não perguntei o que a plantinha precisava receber. Esse é o nosso problema. A gente não pergunta como que o outro precisa e quer ser amado. Amém, gente? A gente quer que as pessoas adivinhem. Você quer que o outro adivinhe. Mulher é fera nesse negócio, gente. A mulher não quer pedir, não. Ela quer receber sem pedir. Ela acha que por telepatia vai passar na cabeça do outro assim a informação. Tratei de um cara uma vez, acompanhei um casal, que o rapaz falou assim, Elizabeth, anos e anos da minha vida, pelo menos os primeiros 5 anos, a minha esposa ficava com raiva de mim no Natal, no aniversário dela e no aniversário de casamento. Todas as datas comemorativas, ela tinha raiva de mim. Ela passava 15 dias na expectativa do aniversário, da comemoração. 15 dias depois, ela passava magoada. Eu fazia de tudo. Um dia, eu falei assim, quando foi 5 anos de casamento, eu falei assim, não, hoje eu acerto. Fui num restaurante que ela gostava de ir, comprei um perfume caro que ela queria ganhar, mandei botar a música que a gente se conheceu quando estava tocando. E aí, fiz aquele cenário maravilhoso. Quando eu abri, entreguei o presente para ela, que ela abriu, ela ficou com a mesma cara de sempre. Eu falei, agora chega. Eu não saio desse lugar aqui, enquanto você não falar por que você se aborrece toda vez que tem essas datas comemorativas, o que eu estou fazendo de errado? Ela falou, não vou dizer. Ele falou, então ninguém sai daqui hoje. Nós vamos lavar os pratos, a gente vai ficar aqui, a gente arruma um emprego aqui no restaurante, mas aqui a gente não sai e nem você vai sair daqui. A gente vai ficar. Aí ela viu que ele estava falando sério, ela falou assim, tá bom, eu vou contar.
Acontece que todas as minhas amigas já ganharam um anel de brilhante do marido, eu sou a única que não ganhei. Ele falou, misericórdia, gente. Tudo isso por causa de um anel de brilhante. No dia seguinte, ele chegou com um anel de brilhante e deu para ela. Ela falou assim, agora que eu pedi? Ô, gente. Se você não se dá a conhecer, como é que o outro vai saber? Mulher tem essas coisas de achar que a outra... É ou não é, gente? Acontece que a cabeça do outro é diferente. Teve uma que falou assim, Elizabeth, me socorre. Tem uma semana que eu não falo com meu noivo. Eu preciso de terapia urgente. Eu falei, se todo mundo que brigasse com o namorado viesse para um consultório, os psicólogos estavam ricos. Qual é o problema? Ela falou assim, não, minha filha, é urgente porque eu me caso daqui uma semana. Como é que eu vou casar com alguém que eu não falo com ele? Eu falei assim, o que esse homem fez de errado? Ela falou, você não sabe o que ele fez. Eu fiz aniversário semana passada, você sabe como que ele agiu no meu aniversário? Mandou um buquê de flor para mim de manhã e apareceu na festa de noite com presente. Eu falei assim, ou eu perdi aqui a capacidade de raciocinar, eu preciso que você me esclareça, eu já não sei mais pensar. Você pode dizer onde está o erro? Ela falou, o erro está que aniversário para mim é o dia mais importante da minha vida. Eu gosto de acordar de manhã com aquele carro de som na porta, com telefonema toda hora. Eu gosto daquele de receber coisa pelo correio. Eu gosto de festa o dia inteiro. Eu gosto de bajulação. Eu falei, quantos anos você está com esse homem que ele não aprendeu ainda? Ela falou assim, tem 9 meses. Eu falei, coitado. Não deram para ele uma bola de cristal, tadinho. Porque ele precisava de uma. Você nunca contou para ele sobre o aniversário? Não, senão perde a graça. Eu falei assim, tá engraçado esse negócio aí agora? Tem alguma coisa engraçada nisso aí que está acontecendo? A gente precisa aprender a abrir o coração, gente. A falar. A gente tem que se expor, a gente tem que conhecer a pessoa. Eu ministrei numa igreja lá em Rondônia uma vez. Eu fiquei 4 dias numa fazenda. Quando eu cheguei, o pastor me deixou meio nervosa. Ele foi me levando para uma fazenda e falou assim, olha, Elizabeth, tem umas 400 pessoas lá, um monte de família. Eu ia ficar 4 dias ministrar sozinha. Aí ele falou assim, pode deixar que a gente está chegando. Gente, eu andava de carro, eu não via mais nada, só céu e verde. Azul e verde só, não tinha mais nada. Eu falei, meu Deus, o fim do mundo esse lugar. Se aconteceu alguma coisa com esse carro, a gente está perdido. Quando chegou, eu vi um balcão enorme, cheio de rede, 400 redes penduradas. Ele falou, escolhe a sua. Eu falei, Jesus. Tá bom, Deus, só mandou ir pregar, eu vou, mas pelo amor de Deus, com rede, eu não estou acostumado a dormir, eu vou morrer de dor nas costas. Aí o pastor, calma, Elizabeth, tá ali, tem um quartinho. Aí atrás de umas árvores tinha um quartinho de alvenaria com ar refrigerado. Gente, eu entrei, parecia hotel 5 estrelas para mim, um ar refrigerado e uma cama. Depois de ver 400 redes, aquilo ali estava chique. Muito bem, eu fiz uma dinâmica lá com os casais, pedi para eles fazerem uma entrevista, um trabalho lá de dinâmica. O pastor, depois, quis dar o depoimento dele. Depois disso, ele falou assim, eu preciso falar dessa experiência que eu passei aqui agora. Eu tenho 25 anos de casado. E quando eu namorava a minha esposa, antes de namorar a minha esposa, a gente era melhor amigo um do outro. Eu tinha relacionamento com outra pessoa, eu tinha problema, contava para ela, ela me ajudava. Ela tinha problema com o namorado dela, eu resolvia, eu ajudava ela a resolver. A gente era o melhor amigo. A gente era tão amigo que um dia deu aquele estalo e a gente percebeu que, na verdade, a gente estava apaixonado um pelo outro. Só que nos casamos, tem 25 anos e hoje eu me lembrei que eu me casei com a melhor amiga e esqueci o dia que eu casei. A partir do dia que ele casou, ele esqueceu que tinha casado com a melhor amiga. E eles foram se distanciando. Ele falou assim, eu recuperei hoje a minha melhor amiga. A gente precisa recuperar isso. Mas para recuperar isso tem que ter aquele tempo. Quantas vezes em reuniões de casais, encontro de casais, as pessoas falam, marca um dia por semana para vocês saírem juntos, só vocês dois, para conversarem, mas nunca tem tempo. Gente, isso é investimento no casamento. Você perde a noção de quem é o outro e o outro perde a noção de quem é você. Amém, gente? Isso é sério, é preciso fazer isso, é preciso resgatar isso. Nós precisamos conhecer e nos dar a conhecer. Amém? Se você só conhece
num determinado tempo. No tempo de namoro você quer conhecer. Depois você esquece tudo que conheceu. Aí acontecem umas coisas tipo essa. Quando um homem conquista uma mulher, ele conquista com o que fala. Mulher auditiva, mulher gosta de ouvir. Eu tinha uma amiga que era lindíssima, alta, morena, muito bonita. E o marido dela era baixinho, careca, barrigudo. Se tiver algum assim, querido, Deus abençoe você. Não estou falando nada contra você, tá certo? Mas era uma diferença muito grande dos dois. E todo mundo ficava muito curioso. Não é que ela tinha tido um namorado que parecia um artista de cinema e tinha largado aquele namorado por aquele outro. E ficava todo mundo curioso. Ela falou assim, minha filha, você não sabe o que esse homem aqui fala. Esse homem parece um poeta. Então, a mulher se encanta com o que fala. E aí o homem faz um monte de elogio. Ele fala que o vestido que ela está usando aquele dia combina com a cor dos olhos dela. Às vezes não combina nada, mas o homem joga uma dessa, a mulher acha que valeu a intenção. Né? Acontece que depois de casado, querida, passa um tempo, a mulher pinta o cabelo de roxo. Chega em casa e fala assim, amor, gostou? Ele falou, não me diga que você comprou outro sapato. Ele não vê o cabelo dela. Gente, a mulher faz a mesma coisa. No início do casamento, querida, ela bota uma camisola de cada cor. 6 meses ela dorme com a camisa que sobrou da política, gente. Aquele saco deste tamanho aqui. E devia ter PROCON para relacionamento. A gente precisa cultivar. Você quer ver uma pessoa, quando ela se separou, se divorciou, ela repica o cabelo, o cara vai para academia, quer perder a barriga, ele muda o estilo, bota uma roupa diferente para conquistar outra pessoa. Faz isso e conquista a mesma, gente. Amém? Dá uma mudada, vamos fazer uma ginásticazinha aí, vamos cuidar da aparência, vamos conquistar a mesma pessoa. Para que vai começar tudo de novo com o outro? Não é? Bom, agora, conheça e prossiga em conhecer. Gente, algumas coisas mudam com o casamento. Outras, você tem que aceitar. Não vai mudar. Tem coisa que tem que aceitar. Gente, homem tem um jeito que não adianta a mulher lutar contra isso. Mulher tem um jeito que o homem não adianta lutar contra isso. Vamos pensar uma coisa que mulher tem facilidade, que às vezes o homem reclama. A mulher tem facilidade para falar. Não tem, gente? Gente, a mulher entra no salão para fazer unha e conta a vida dela toda para manicure. Para manicure não, para o salão todo, porque todo mundo escuta. Ela entra na fila do banco, ela conta tudo para aquela que está ali que ela nunca viu. Todo o banco escuta. Eu não sei a facilidade que a gente tem de abrir a vida e contar. É um negócio muito louco. Eu fui numa praia uma vez, fui pregar num lugar, era um lugar de praia. Domingo de manhã não tinha culto. Fui eu para a praia. Sentei lá, aí tinha uma jovem senhora sentada mais adiante, veio uma moça vendedora de óculos. A vendedora de óculos veio e parecia que conhecia, era dos verões, né? Aí ela falou, querida, vem cá. Eu falei assim, bom, vai comprar um óculos, né? Eu não tenho nada com isso, estava vigiando a vida do outro. Aí ficou olhando. Eu melhorei bastante, mas eu tinha um péssimo hábito de querer salvar quem não estava pedindo. Eu me metia na vida dos outros para poder consertar. Levei tanto fora que eu diminuí um pouco. Aí, aquela mulher chamou a vendedora de óculos. A moça veio, botou a banquinha de óculos, pensou que ela ia comprar. Ela falou, minha filha, você não sabe o que aconteceu esse ano, que a gente não se vê. Olha, ela contou a história da família todinha para a vendedora de óculos. O tempo estava passando, a menina precisava vender os óculos, gente. E eu fiquei preocupada com o prejuízo que ela estava tendo. Eu falei assim, não posso deixar essa mulher ter esse prejuízo. A mulher não parava de falar de jeito nenhum. Ela contou quem divorciou, quem casou, quem teve filho, quem nasceu, quem morreu. Ela contou a história da família toda. Eu falei, moça, eu queria comprar um óculos. E eu comprei um óculos para salvar ela. Ela ficou toda feliz, pegou a banquinha dela, veio a outra, veio junto para comentar para mim toda a história. Não consegui salvar ela. Certo? Então, mulher tem essa facilidade de falar. E homem, às vezes, não entende isso. Principalmente se for colérico. Aí ele quer enxugar bem a conversa.
Meu amor, não sei, eu estou me sentindo assim, eu não sei como é que é. É um sentimento que eu não entendo muito bem. Se você não entende, não fala. Faz o seguinte, pensa. Quando você entender o que você quer falar, você me fala, você vai logo ao assunto, não é assim? O cara não suporta isso. Acontece que é assim. Aí vamos imaginar uma coisa. Os homens, quando uma mulher está triste, querido, ela tem necessidade de falar quando ela está triste. Se ela está alegre, ela tem necessidade de falar que está alegre. Se ela está mal, ela tem necessidade de falar que está mal. Se ela está bem, ela tem necessidade de falar que está bem. Se ela não sabe o que está sentindo, ela tem necessidade de falar que não sabe o que está sentindo. Ela precisa falar. Quando uma mulher tem um problema, se ela falar, ajuda muito. Mulheres, é verdade ou não é? Só de falar ajuda muito uma mulher quando ela está com problema. Ela chega em casa, ela quer expor o que está acontecendo. Acontece que ela tem um problema que o marido, quando ele tem problema, ele não quer falar porque tem um problema. O marido, quando tem um problema, ele precisa de solucionar, ele não precisa de desabafar. É ou não é, gente? O homem não quer desabafar, ele quer resolver o problema. Se ele não puder resolver, ele está com a mente cansada, o que ele quer? Ele quer ligar a televisão e ficar lá não vendo nada, ele não entende nada, não sabe o que está acontecendo, ele só está distraindo a cabeça dele, não é assim? Os homens podem dizer amém? É só isso que o homem quer. Agora, pensa essas duas realidades opostas se encontrando. Como é que funciona isso? A mulher está com um problema. Chega em casa. O trabalho dela, ela é a única que trabalha no setor que ela está. Ela é aquela melancólica que não pode ver nada desarrumado, que ela quer fazer tudo. Aí acontece que ela está esgotada. Aí ela chama o marido para conversar. Não aguento mais aquele setor. Eu trabalho sozinha. Ninguém se importa comigo. Ninguém tem consciência do que está fazendo. E ela reclama. A mente do marido é como? Problema está ligado à busca de solução. Certo? Aí ele escuta ela falando ali, mas ele não escuta do nada. Ele escuta pensando, como é que eu vou resolver isso aqui? Aí ele fica pensando numa solução. Aí ele descobre uma e fala para ela, meu amor, você já tentou chamar o seu chefe e explicar o que está acontecendo? Quando ele fala isso, querida, ele começou a se enforcar. Porque a sensação que a mulher tem é que ela quer, que você quer acabar com a conversa de uma vez e que ela cala a boca. Aí ela começa a ficar amargurada. Aí ela começa a ficar irritada e com raiva de você. E aí ela fala assim, você acha que eu já não pensei nisso? Você acha que aquele chefe não está vendo isso? Ele não está nem aí, ele quer o serviço pronto e não importa quem é que está fazendo. Mas ela já fala isso com vontade de bater nele, não no chefe. O cara fica nervoso, porque ele pensa assim, gastei um fosfato enorme aqui procurando uma solução, ela jogou fora a minha solução de cara, de primeira. E o sujeito começa a ficar irritado por causa disso, fica nervoso. E ela quer continuar falando. Aí ela continua falando do problema. Aí ele busca uma nova solução. Ele fala assim, bom, aquela não deu, vou procurar outra. Aí ele pensa assim, bom, vem cá, reúne os seus amigos, fala que a partir de hoje você não vai fazer mais nada. Aí ela ficou com mais raiva, ele já não entendeu que eu quero só falar, porque que ele não me deixa falar do negócio? Será que está tão difícil assim me escutar? E ela começa a ficar mais irritada. Ele dá a terceira solução, querida, ela briga mais ainda. Aí o cara fica enfesado de tudo e fala, você quer saber uma coisa? Larga esse emprego, eu pago para você o que eles te pagam. Gente, deixa eu dizer para os maridos que estão aqui, a solução é mais fácil do que você pensa. Irmão, quando a sua mulher estiver desabafando, pensa assim, se você interromper, vai levar 2 horas a conversa. Se você ouvir com calma, de repente com 40 minutos passa. É mais vantagem escutar com atenção. Não finge não, porque ela vê, ela sabe. Seu olhinho fica fosco. Ela vê o olhinho fosco, sabe, está pensando em outra coisa, não está aqui me escutando. Quanto mais atenção você tiver, mais rápido acaba a conversa. Vai por mim. Você escuta, depois que ela falar tudo, dá um abraço nela e fala assim, meu amor, que situação difícil é essa? Ela vai achar que você é a pessoa mais compreensiva do mundo. É ou não é, mulheres? Basta isso. Aceite, escute
Reconheça o sofrimento dela, pronto, querido, é só isso que ela quer. Agora, vamos imaginar que é o homem que chega com problema. O marido chegou com problema em casa. Ele chega com aquela cara de que o mundo acabou lá fora, só não afetou aquela casa. Certo? Pensa no muro lá o muro caindo, ficou só a casa de Raabe. É assim. O mundo acabou lá fora, só ficou a sua casa intacta. Aí ele entra com aquela cara de poucos amigos. Você percebe que você não é maluca. Você está vendo que tem alguma coisa errada. Aí você pergunta, amor, o que que houve? Aí ele responde, nada. Como nada? Você é doida? Será que você está fantasiando? Você não é maluca. Nada. Aí, querido, por que que ele fala nada? Porque ele quer ficar quieto e descobrir uma solução para o problema dele. Aí sabe o que que você faz? Você imagina que você tem tanta facilidade para falar, você fala na manicure, no salão de cabeleireiro, no banco, em qualquer lugar, na praia, aí você fala, não é possível que ele não possa falar. Aí na sua cabeça fica assim, aí tem. Aí tem. Aí a sua mente maligna, né, fica inventando um monte de história e você começa a perseguir o sujeito. Por que que você não pode falar? O que que é que está acontecendo mesmo? O que que está havendo que eu não posso saber? Aí o cara tinha um problema, agora ele tem dois. O problema do trabalho somado com o seu. Então, amiga, é mais fácil do que você também pensa. Seu marido chegou com um problema, você perguntou, ele disse nada não, você fala, tá bom, amor, quando você quiser falar, eu estou aqui, tá bom? Pronto. Amém, gente? Pronto. Vai orar, o irmão que falou. É tudo muito mais simples do que parece. Nós temos a necessidade de complicar a vida. Quando a vida fica fácil demais, a gente complica ela. Se você não tem problema, você busca problemas. A nossa mente foi feita assim, para ficar o tempo todo ativa. E aí a gente fica procurando problema onde não tem. Outra coisa. Como que homens reagem em determinada situação? Homem, tem um negócio que eu não entendi ainda. Uma hora eu vou entender. Homem não gosta de pedir informação. Gente, se eu for num lugar, se eu estiver dirigindo e entrar numa cidade onde eu não conheço, eu paro em tudo quanto é posto de gasolina e peço informação. Eu pergunto no primeiro e confiro no segundo e reconfirmo no terceiro. Não tem problema para a mulher pedir informação. O homem não pede de jeito nenhum. Graças a Deus que inventaram o GPS e ainda botaram a voz de mulher, que ele tem que escutar a informação da mulher. Mas quando não tinha GPS, querido, o cara não pede informação, não. Aí você sai para ir num casamento. A mulher quer saber tudo direitinho. Ela se arrumou, ela gastou dinheiro com maquiagem, querido, com cabelo, com roupa. Ela quer que todo mundo veja como ela está bonita aquele dia. Então ela quer chegar cedo na festa. Aí ela chega e fala assim, meu amor, você já sabe direitinho onde é que é? Ele falou assim, sei sim. Sabe nada, inocente. O cara não sabe nada, mas ele tem tanta confiança de que ele vai descobrir sozinho, que ele vai. Aí ele começa a percorrer a cidade, várias vezes no mesmo bairro, a mesma rua, e não sai do lugar. E aí o casamento está passando, você vai chegar na hora da festa, vão criticar você, porque vai dizer que você não queria ir para a cerimônia, você só foi para a festa para poder comer comida boa. Aí você começa a ficar irritada com aquilo. E aí você briga com o seu marido. E a festa, quando você chega lá, você está tão mal-humorada, querida, que o penteado e a maquiagem perdeu o valor, que a feiura de dentro veio para fora de uma tal forma que não tem maquiagem que faça você ficar bonita. Você está com tanto ódio, querido, que você fica feia com qualquer maquiagem que puder ter feito. Sabe a melhor coisa que você pode fazer numa situação dessa? Você vai chegar atrasado mesmo, mas chega bonita. Para chegar bonita, seu marido passou várias vezes na mesma rua, você fala, amor, que legal. Agora eu conheço esse lugar aqui como a palma da minha mão. Eu sei o nome de todas as ruas, a gente passou umas 4 vezes, deu para decorar. Leva na brincadeira, porque ele não vai mudar, querida. Aceita ele desse jeito, vai ficar mais fácil para você. Amém, irmã?
Agora, homem não pede informação. Mulher dá informação que não é pedida. A mulher no carona do carro, ela parece que é guia de cego. Vai fechar o sinal. Ó, vai fechar. Quebra-mola a 200 metros. Quebra-mola a 100 metros. Tem uma velhinha ali que ela não está vendo que o sinal vai atravessar a rua. Você vai matar aquela velhinha. Gente, sabe o que acontece? A mulher não pensa assim. Meu marido sai para trabalhar todo dia sozinho. Como é que ele vai e volta? Como é que ele consegue? Mas não, querido. Você tem a ânsia de falar do quebra-mola e do sinal. Gente, homens, aceita isso. Aceita que ela vai falar mesmo, não vai ter jeito. Não tem bom senso. A mulher quando está no carona não tem bom senso nenhum, não. Então, quando ela falar, a velhinha vai atravessar a rua, você fala, amor, eu e a velhinha devemos a vida a você. Porque se você não está aqui, eu matava aquela velhinha. Leva a história na brincadeira, gente. Sabe por quê? A gente precisa levar a coisa mais no bom humor. O mundo está pesado demais. A vida tem ataque para todo lado. Eu tenho certeza de quando cada um aqui estava namorando, você ria muito com o outro. A gente sempre ri das piadas do outro, às vezes é sem graça. Parou de rir depois. A gente precisa se divertir um pouquinho mais. A vida não tem que ser pesada do jeito que é. A gente leva tudo a ferro e fogo. Então, em nome de Jesus, vamos aliviar a bagagem. Vamos nos divertir um pouco mais. Sabe o que acontece? Às vezes a gente leva o pior da gente para dentro de casa. Você está no seu trabalho e você respira fundo, se controla. Quando chega dentro de casa, você solta o lixo todinho na sua casa. A mulher, querido, lá fora com as amigas, é uma benção, ela é divertida. Bota 8 mulheres juntas assim, fala todo mundo ao mesmo tempo, sai dali achando que todo mundo ouviu todo mundo, ninguém ouviu, todo mundo falou. Mas ela se divertiu. Aí a mulher, quando chega em casa, querido, ela parece um general. Ela acaba com a festa de todo mundo. Olha quantas histórias eu conheço. E, por exemplo, o marido chegou em casa junto com o filho. Não tem barulho. Ou ele está no computador, ele está jogando com o filho, cada um está fazendo alguma coisa. A mulher chega, parece um mistério, que ele chega, um vendaval junto com ela. É ou não é? Ela chega, ela começa, junta isso, junta aquilo, por que não esquentou a comida, o que está fazendo essa mochila aqui? E ela é uma loucura, gente. Uma vez eu estava num evento de mulheres, e eu falei esse exemplo. Eu falei assim, gente, a gente leva o pior para dentro de casa, por que a gente não leva o melhor? As pessoas que estão ali amam a gente. E a gente leva o pior delas. Aí eu contei essa história da mulher que chega e faz aquele esparramo. Tinha uma que falou, eu sou essa doida aí, ó. Eu faço isso. Aí ela disse, eu vou fazer um propósito. Eu vou chegar em casa diferente hoje. Ela foi para o seminário, o marido comprou sanduíche, pizza, fez lá um piquenique com as crianças dentro de casa. Quando ela chegou, tinha ketchup espelado para tudo quanto é lado, querido. Copo de refrigerante, o discurso estava prontinho na ponta da língua, e ela ia se entornar aquilo tudo. Ela falou, não, o propósito. Eu vou cumprir o meu propósito. Aí pegou a bolsa, botou a bolsa na cadeira, olhou para eles e falou assim, tem um lugarzinho para mim na brincadeira? Estavam os 3 jogando, os filhos e o marido. Tem um lugarzinho aí para mim na brincadeira? Um garotinho de 8 anos virou para o irmãozinho de 10 e falou, cuidado que é armadilha. O marido ficou numa preocupação enorme. Essa mulher veio de algum exame, ela descobriu que está com os dias contados. Coitada dela, vamos acolher ela. Com 15 minutos, querida, que estava todo mundo brincando, ela conseguiu brincar junto e ficaram mais de 1 hora rindo, brincando, fazendo coisas que nunca faziam há muito tempo. Acabou a brincadeira ali, passou 1 hora brincando, ela falou assim, gente, meu barriga está roncando, eu estou com fome. Eu vou para a cozinha fazer um lanche, faz um favor para a mamãe, dá uma ajeitadinha na casa. Entrou para a cozinha, detalhe, fecha a porta, porque o que os olhos não vê, o coração não sente. Mulher não quer ajuda, não. Ela quer que faça do jeito dela.
Você tem que varrer do jeito dela, arrumar do jeito dela, botar as coisas do jeito dela. Ela não quer ajuda, não. Ela quer alguém para ela comandar. É ou não é, gente? Pois é. Ela entrou para a cozinha, fechou a porta, fez o lanche dela. Quando ela voltou com o lanche, a sala estava todinha arrumada. Todo mundo brincou, todo mundo riu, todo mundo comeu e ficou tudo arrumado. Acontece que a gente leva para dentro de casa o que tem de pior, como homem, marido e como esposa. Se você levar o melhor que você dá para os outros lá fora, para dentro da sua casa, a sua casa vai ser outra. Amém, querido? Então, o mundo lá fora pode estar se organizando para destruir a sua casa. Mas se você determinar que a sua casa vai ser uma fortaleza firmada por Deus, ninguém vai abalar. Amém, gente? Você pode ficar de pé para a gente orar? A gente vai ter um intervalo agora. Depois a gente tem um assunto muito importante para falar. Mas eu queria que você pensasse agora, olhasse para dentro de você e pensasse o que eu tenho de melhor. Qual é o meu melhor lado? Qual é o meu melhor talento? Onde eu sou mais engraçado, divertido, amoroso, compreensivo? Porque a partir de hoje, eu quero dar de presente à minha família esse meu lado melhor. Faz esse propósito com Deus, querido. Porque o complô lá fora pode estar do jeito que tiver. Mas a fortaleza da tua casa vai ser imbatível. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por essa tarde. Obrigado por esse momento. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra é rica. Não só para nos mostrar o caminho da eternidade, mas nos dá a vida com excelência aqui. Então, em nome de Jesus, Deus, faz com que cada lar representado aqui seja uma fortaleza pautado na tua palavra, Deus. O mundo pode ter a ameaça que for, mas a nossa casa vai estar protegida pelo Espírito Santo de Deus. Nos ajude a viver segundo a tua vontade e a tua palavra. Nós te pedimos para que o melhor que o Senhor colocou dentro de nós esteja pronto para ser dividido e compartilhado com as pessoas que a gente mais ama e que mais nos ama. Nós te agradecemos por esse tempo, em nome de Jesus. Amém, querido?